Ok. Bom, então eu acho que a gente pode começar agora o processo, primeiro pela Raquel, né? Depois pelo José Carlos. Eu não estou vendo o José Parece que ele Carlos. caiu. Ele deve ter caído. Vamos ver se ele volta aqui. Ah, tá aqui. Beleza. Maravilha. Então vamos começar pela Raquel, Opa, depois. vocês me ouvem aí? Perfeito. Ah, Perfeito, beleza. Zé Carlos. Sim. Obrigado, viu? É que você tinha caído. Eu É, estou aí falando eu aqui. A voltei. partir desse momento a gente vai gravar aqui. E aí eu vou pedir para a Raquel iniciar e depois Ok, você. lógico. Tá bom? Tá joia então. Raquel, o Paulo é todo seu. Pode aí mandar brasa nele. Vocês estão me ouvindo bem? Eu preciso ficar com o Sim. microfone aqui ou assim tá bom? Não, não, tá perfeito. Viu? Pode ficar à vontade. Então tá bom. Então vamos lá, né, Paulo? É, novamente aí, bom dia a todos. Eu vou iniciar agradecendo aí o Paulo, o professor Sérgio, a professora Alessandra, né, por toda a colaboração. Não só o convite para avaliar o trabalho do Paulo, né, mas o trabalho que a gente está fazendo já de colaboração, que é uma interface, né, entre essa área biológica e a área informática. E eu, particularmente, né, que trabalho numa área de plantas medicinais e produtos naturais, que é uma área multidisciplinar, extremamente complexa, de tantas variáveis inseridas aí no meio, né, eu acho muito valioso. Porque a gente cresce demais e a gente enxerga outros aspectos. Então, é um trabalho que a gente já está desenvolvendo juntos aí tem 4 anos e eu acredito que os dois grupos cresceram muito. Então, meus sinceros agradecimentos aí pela colaboração e por estar finalizando aí esse período do ano, né, com a qualificação do Paulo, né? Todo mundo quer finalizar tudo antes do Natal para poder respirar, para poder recomeçar o ano com mais calma, né? Então é isso aí. Vamos lá. Professor Aristóteles, eu tenho quanto tempo? Mais ou menos? Não estou Eu tenho que. ouvindo. Não, Eu tenho. assim, torno de Bom Quanto? 20 dia, deixa eu interromper minutos. um segundo. Posso Oi, ficar? diga. Posso Pode, ficar? claro. Obrigado, desculpa pelo atraso. Ô, Sérgio, em teoria você não pode não, viu? É só Agora. falar que eu vou embora, é só falar que eu vou embora. Ah, tá bom, viu? Porque a qualificação, a parte de arguição é fechada, viu? Eu entendo. Bom Não, dia, então tudo bem. bom dia, Bom Sérgio, dia a tudo bom? todos, agradeço pela Bom dia. participação. Tchau. Ah, Ô, Bom Depois a Sérgio, dia. gente conversa. ô, tá Sérgio, Bom senão bom dia, você, então. Sérgio. senão você vai Bom dia. intimidar a gente a É, dar Tá dar certo. chicotada no Paulo aqui, que agora nós vamos pois é. pesar a mão. Falou, Vamos pesar gente. a Tchau, mão, tchau. exato. Falou então. Ó, Raquel, assim, normalmente a gente sugere em torno de 20 minutos, no 20. máximo até Então tá. 30, viu? Eu vou cuidar porque eu falo pra caramba. Tá. Não, É, eu vou cuidar de você, não se preocupe não. tá. 9h45, quando der Nove h lá 15 no 9h15 no 9h10. máximo, 9h10 eu te aviso, tá Tá bom? bom, tá Tá bom. joia. Fica à vontade Tô, aí. Agora é para isso mesmo, pode? tá bom, eu tô cuidando. Eu vou falar algumas Tá coisas bom. rápidas, aí eu ver se sobrar tempo, aí eu volto para falar algumas miudezas, Maravilha. tá? Então vamos lá, Paulo. Eu gostei muito da proposta do trabalho, né? Achei muito bacana essa proposta de linguagem franca. Eu acho que isso é de ponta, porque é o futuro, né? Eu acho que no século XXI o futuro é a colaboração, né? E a gente se somar. Os grupos que não conseguirem fazer isso não vão sobreviver, né? Porque você tem um mundo no qual as áreas estão sendo interfaceadas e novas profissões estão sendo criadas
Então, é uma proposta, ao meu ver, né, muito louvável. Os grupos já vêm tentando fazer isso, você demonstrou no seu referencial teórico, né, desde da década de 70, com o objetivo de organizar, de ter fluxo, de gerar, na verdade, maior produtividade, com resultados mais concretos, né? Então, ainda hoje isso é muito louvável naquela área, daquela época inicial, mas hoje muito louvável, e a área da informática a gente assombrosamente está assistindo aí, que modificou tudo, né? Hoje, se a gente ficar sem luz, se a gente ficar sem internet, sem usar os sistemas, a gente para. Quando falta luz na UFMG, eu estou lá na UFMG, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora porque eu não estou fazendo nada, não tenho que fazer nada aqui, né? E eu me formei na década de 70, eu sou de uma área que ainda usava máquina de datilografia para poder fazer os trabalhos, era tudo no Chemical Abstract, tinha que ir na biblioteca, tinha que tirar xerox de tudo. Eu saberia sobreviver, mas mesmo assim é muito difícil, mesmo eu não sendo dessa geração, né? Computador, para mim, só surgiu 95, 96, quando eu estava no mestrado, né? O meu primeiro computador foi dessa área e a gente viu toda a renovação, viu como foi possível a gente continuar tudo durante a pandemia, durante o isolamento. Então, se não fosse essa área, a gente precisa se compreender. Então, por que eu estou fazendo esse discurso? Porque, na verdade, eu senti muita dificuldade a ler o seu trabalho pela linguagem, né? Porque eu sou de uma área completamente diferente, né? Então, você fez esse esforço hercúleo aí, pegando como modelo 3 laboratórios e tentando unificar, né, alguns processos para ter uma linguagem única, uma linguagem franca e poder reutilizar. Achei muito bacana, mas mesmo assim eu ainda senti alguma dificuldade. Muitas vezes eu tive que ir e vir, né? Então eu vou fazer algumas colocações aqui, tá? Porque a gente ainda esse exercício de continuar a conversar, de se fazer entender, né, de ter reuniões, ele precisa ser um exercício contínuo para a gente compreender. E como eu acho o seu trabalho importante para essa área de interface, né, que eu até anotei aqui, a bioinformática, que eu acho de extrema importância. Por exemplo, década de 90, o programa Genoma, ele só aconteceu porque tinha banco de dados, base de dados, né? E o que a gente está trabalhando junto agora, do artigo que você comentou no final, é a criação de uma base de dados, de um banco de dados, né? Que surgiu da ideia da pandemia, né? Que a gente não tem medicamentos antivirais, a gente tem o que? Vacina. E aí, como ajudar o meio científico, a academia, a desenvolver um medicamento, né, para afecções virais, outros tipos de afecções também, né, se eu não reunir dados. E dessa interface, ou seja, usando esse banco de dados, a gente realmente traz não a palavra sustentabilidade, que é a primeira palavra que eu vou falar aqui, tá? Mas a gente traz agilidade à pesquisa e a gente diminui tempo de trabalho e a gente come etapas, né? Então, achei que seu trabalho ficou faltando dar essa ênfase, tá? Aí eu vou começar fazendo alguns comentários que eu acho importantes, mas eu não vou falar da forma, eu vou falar de alguns conceitos, de algumas palavras, de início aí no seu trabalho, o resumo, qualquer coisa que vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falem, porque agora eu vou sair da tela aqui e vou entrar na qualificação. Tá, Raquel, eu vou te falar também. Um dia eu vou dar uma baixa a cabeça, né, que eu tô tomando nota, mesmo com a gravação, eu achei. Mas eu até saí da tela, Paulo, agora eu não estou vendo mais vocês, não. A primeira frase aqui do resumo, a gestão de laboratórios é crucial para o desenvolvimento sustentável,
né? Porém, é um processo crítico. Eu não sei se está bem apresentado aqui, desenvolvimento sustentável. O que você entende como desenvolvimento sustentável? Porque inicialmente nós trabalhamos como background dessa motivação a Agenda 2030. Então, na Agenda 2030, usa muita palavra sustentabilidade para atingir os objetivos, né, as ODS da Agenda 2030 como impacto mundial, visando a sustentabilidade em N fatores. Então, lá eu aprendi, nessa leitura inicial, que foi a proposta inicial do projeto, né, do estudo, o que é a sustentabilidade operacional, a sustentabilidade produtiva, que é quando nós conseguimos eficiência e ganho de tempo e de vida em qualquer requisito. Então, quando eu falei de um desenvolvimento sustentável, não é visando meio ambiente diretamente, mas visando outros fatores que valorizam a vida de forma sustentável. Ou seja, não só otimizando, mas que é possível se manter, por exemplo, num formato laboral positivo. Você consegue desenvolver, aqui no meu foco do estudo, por exemplo, se nós conseguirmos uma interface tranquila com a área de biologia, nós conseguimos manter essa criação de sistemas, atendendo esse quesito da biologia, de forma tranquila, de forma boa, de forma prazerosa. Ou seja, uma estrutura laboral positiva. Eu compreendi o que você respondeu aí, mas eu não sei se aplica, né? Eu acho que está aí em processos de boas práticas, no qual você otimiza processos dentro do laboratório e você economiza, né? Hora trabalho, hora homem, né? Então eu gasto menos tempo de fazer as coisas e tenho tempo de viver, tenho tempo de estudar, tenho tempo de ter lazer. Eu não sei se essa palavra desenvolvimento sustentável entra aqui, porque ele está muito relacionado com processos dessa nossa geração, Desculpa. processos dessa nossa geração atual que não comprometam as outras gerações. Né? Então ele está muito ligado aí à questão ambientais mesmo. Agora, melhorar tudo, melhorar processo, né? A gente precisa trabalhar menos e viver mais e fazer as coisas melhor, gastar menos recursos, gastar menos o nosso tempo. Eu acho que você pode encontrar aí outra palavra, mas bem aplicada para o desenvolvimento sustentável. Isso me incomodou quando eu li, tá? Outra coisa que me incomodou aqui no seu resumo, né, é porque, infelizmente, eu vou falar isso infelizmente, hoje, com a internet, né, tudo tem seu lado positivo, seu lado negativo, a gente ficou muito imediatista, a gente lê texto pequeno e rápido, a gente tem que ser mais assertivo e objetivo. Eu concordo com isso, tudo isso. E eu realmente sou mais assertiva e objetiva, mas só que tá demais. Como a gente ainda está nesse período de adaptação dessa nova tecnologia, a gente já tem nossos alunos que já nasceram nessa geração de informática, né? Mas eu sou de uma geração que começou, né? Eu sou de uma geração, vou dizer assim, mais analógica, né? Então a gente tem que achar o equilíbrio aí entre o que é assertivo e objetivo e informações importantes que a gente tem que trazer, né? Então eu achei que o seu resumo ele não está esclarecendo e ele não está mostrando o que é o seu trabalho. Não estou falando do tamanho dele, não, mas eu acho que ficou faltando algumas informações. Quando você fala assim, ó, nesse trabalho estruturaremos uma metodologia formalizar, normatizar, padronizar um conjunto de laboratórios, né? E aí você bota esse conjunto de laboratórios lá embaixo. Então, falta um pouco caracterizar isso para dizer, olha, eles são laboratórios diferentes e a gente vai tentar ajustar essa linguagem aí. Ao mesmo tempo que eu achei que o seu resumo não
descreveu um exemplo de aplicabilidade da metodologia que você se propôs nesse trabalho, né, como uma ferramenta de formalizar, normatizar, de padronizar atividades e processos dentro do laboratório. O resumo não mostra disso, ele não mostra isso. Né? Você só fala que uma ferramenta com esse princípio atenderia às necessidades listadas e permitiria acompanhar a dinamicidade prevista para o processo do laboratório. E aí, pronto, depois você só finaliza e fala dos laboratórios. Então, eu acho que precisa melhorar aí, né? É importante sim a ferramenta. Como é que é essa ferramenta? Porque as pessoas só vão ler o resumo. E o título do trabalho, ele tem que ser muito representativo do trabalho. Porque se você entra no Lattes de um pesquisador ou de um aluno, é o título que vai te chamar a atenção. E se ele não tiver adequado, né, a pessoa não lê o resumo. E aí, se o resumo não tiver adequado, ele não abre o trabalho. Né? E a gente, às vezes, por conta dessas questões que eu estou trazendo, a gente não vê crescer a nossa pesquisa e o desenvolvimento que a gente fez. Na verdade, fica na prateleira. Fica na prateleira e hoje não é mais para ficar na prateleira, que na minha época era tudo analógico e as teses ficavam na prateleira mesmo, mas hoje não, está tudo informatizado, está tudo na rede. Então a gente quer botar para frente, tá? Da mesma forma, quando a gente entra na introdução, quando a gente entra na introdução, eu senti muita falta assim de você trazer, porque a introdução ela traz uma ideia geral do que é o seu trabalho, né? De quais as necessidades dos laboratórios em si, que são os seus casos, né? Você usou esses 3 laboratórios como casos para aplicação dessa metodologia, que é esse o trabalho, né? Então, eu senti falta disso e senti falta da problematização do papel dos laboratórios frente a essa atividade mesmo. Que soluções que a gente faz para isso e qual é a solução proposta? Tanto na introdução, que faz uma ideia geral do trabalho, quanto no referencial teórico também. Eu senti falta dessa problematização, né? Que é o papel do laboratório frente ao tratamento e padrão de processos de produção, que você traz isso na introdução e fica muito vazio. E fica também, não fica assertivo no teu texto e no teu trabalho em geral, né? Para a gente entender a importância aí do trabalho, né? Então, aí não fica claro, por exemplo, que seria aumento de eficiência em laboratório. Por exemplo, está aí na página 9, né? Que é a primeira página aí da introdução. 1, 2, 3, 4. Tá aí no parágrafo 3, por exemplo. Tá? Eu entendi o que você quis falar, mas eu acho que você tem que melhorar o que é isso, aumento da eficiência no gerenciamento do laboratório. Como que a gente vai aumentar essa eficiência? Dá uma melhoradinha nisso. Você tentou fazer isso embaixo, né? Sistema computadorizado, ajuda importante nessa questão. Um tipo desse sistema é bacana, mas falta problematizar, né? Seguindo aí, que eu estou vendo que já só tem 10 minutos, vamos lá, seguindo aí para a página 12. Peraí. Seguindo aqui da página 12, você fala no referencial teórico, linguagem franca e interoperabilidade dos sistemas. Aí você fala, nos laboratórios de dados biológicos, a produção e análise de dados. Aí, isso é mais um ajuste de linguagem, né? Eu não sei se no referencial teórico que você usou, nos artigos que você usou, ele usava essa questão dos laboratórios de dados biológicos.
Eu acho que precisa de uma generalização maior, porque como você quer, o objetivo é buscar uma linguagem franca, né, e você poder reutilizar coisas que já foram feitas, né, e esse sistema, o de gerenciamento, o Flux, ele é muito bacana, eu já vi ele funcionar, né, e até o trabalho que a gente faz em colaboração é difícil, né, porque são blocos de informações e o tipo de dados numéricos, dados qualitativos, né, e numéricos quantitativos é imensa, assim como você traz dados espectrais também. Então, é muito bacana essa interface. Então, uma forma melhor de generalizar seria nos laboratórios que têm dados experimentais. Porque aí você não pensa só na área que você faz ensaios biológicos com seres vivos, que é, por exemplo, o laboratório de fungos e o laboratório Gnosia trabalham com ensaios biológicos, né? Mas o outro laboratório, que eu não lembro de falar o nome, que é o de nanotecnologia, né? FIAS. É, FIAS. é um laboratório de materiais, de novos materiais. Né? E claro, quando ele gera um material e ele vai testar em determinado meio biológico, ele vai gerar um dado biológico, mas ele é um laboratório de materiais, da mesma forma que o Gnosia é, né? E aí eu vou falar lá na frente que quando você descreveu o Gnosia e o mapa conceitual que você fez, a gente vai dar uma melhoradinha dele, que ele não está muito bacana, não. Então, é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ele gera dados biológicos, ele também faz análises químicas. E aí, uma maneira da gente generalizar isso seriam dados experimentais, né? Então, eu acho melhor a gente. E eu fui marcando dados biológicos, porque nem sempre é dado biológico. Quando você gera um espectro de massa, né? Você pode estar usando um material vivo e que está fazendo uma análise, né? E aí eu faço outras análises que esse material também. Então, eu acho que a gente pode, não sei, achar uma palavra melhor. Aí eu quero depois ouvir os meus colegas aí, o que que eles acham, tá? É só uma opinião. Me incomodou e eu acho que ficaria melhor dados experimentais, porque aí a linguagem fica mais franca ainda, né? Porque eu posso obter diferentes tipos de dados e de resultados com amostras diversas. Outra coisa que eu até estranhei, Paulo, que a gente trabalhou esse ano todinho, né, com a questão de armazenamento, de geração de resíduos, e essa parte nem apareceu ainda na sua qualificação, provavelmente você guardou e você vai botar para o seu trabalho final, né, mas até no resumo você fala isso, né, não só para ajudar no desenvolvimento científico, mas para ajudar na organização e gerenciamento do laboratório. Muitas vezes eu sinto muito essa dificuldade lá no laboratório, né? A gente tem que organizar o laboratório, gerenciar a equipe, eu tenho que buscar recursos e muitas vezes não sobra tempo da gente pensar nesses processos, pensar nessas metodologias e essas linguagens para melhorar, né, todo o andamento do laboratório. E eu estou sentindo isso assim na pele agora mais do que nunca, né? Às vezes é dificuldade de você reunir com a equipe, dificuldade de tempo de você fazer processos, organizar tudo. Então, o seu projeto ele tem uma visão mais ampla e mais geral. Então, aqui nessa página 12 você traz essa questão, né? Eu chamo atenção para isso, né? Dos vários laboratórios, não só do desenvolvimento científico, mas para gerenciamento de laboratório também. A gente tem, por exemplo, na minha área de farmácia, você tem vários sistemas para gerenciamento de farmácia de manipulação.
né? O pessoal ganha muito dinheiro com isso aí. Então, ele não está melhorando o processo, mas ele está gerenciando tudo, né? Quando é que uma receita é conferida, ela vai para a produção, na produção há a pesagem de sólidos, há a pesagem da matéria-prima, há manipulação, depois há o envasamento, do envasamento você tem a rotulagem, conferência, e aí a dispensação do medicamento, né? Então, é um sistema de gerenciamento. Aí, quando você pensa em laboratório de análises clínicas, você, quando vê o conceito de Lean, você entra na internet, é o que mais você vê gerenciamento de laboratórios de análise clínica, né? Não só para avaliar processos. Então, esse conceito pode ser ampliado aí, tá? Aí, passando para a página 13, né? Porque na estrutura do seu trabalho, você trouxe aí a introdução, referencial teórico, aí você falou da linguagem franca, achei bem bacana, nunca tinha pensado nisso. Mapas conceituais, BPM, linguagem padrão, projeto conceitual, sistema de gerenciamento de dados laboratorial, LINS, né? LINS e Flux, e aí falou dos laboratórios. Então, eu achei que quando você começa a falar, né, todos esses itens que eu falei estão apropriados, tem que estar aqui, né? Mas eu acho, eu não sou o tipo de pessoa que tem gente que reclama assim, a bibliografia está desatualizada. Eu não me incomodo com isso, não, mas eu senti um pouco falta é, da atualidade. Apesar de você ter colocado, né, lá na frente, pesquisas correlatas, eu achei ainda que você ficou devendo, o que está acontecendo no mundo nesse sentido. Então, quando você fala pesquisa correlata, né, que está lá depois de objetivo, até estranho que a gente vai fazendo isso pelo meio, né? E você, de alguma forma, fez isso aqui pelo meio, quando trouxe esses itens aí, linguagem padrão, projeto conceitual, sistema de gerenciamento de dados. Eu senti falta do que está acontecendo em 2024, depois da pandemia. Todas as suas referências são antes da pandemia. E tem referência da década de 90, que eu não incomodo, porque é importante que você traga o início do estado da arte, né? O que que era? Mas eu senti falta de enxergar uma progressão, tá? Então, eu sugiro aí uma boa atualização disso aí, tá? E aí, quando eu falo de atualização, a gente entra aí no mapa conceitual e versus mapa mental. Fiquei muito feliz de ver isso aqui no teu trabalho, inclusive que eu trabalho com um projeto de ensino aplicando mapa conceitual a minhas disciplinas de graduação. Porque o estudo de plantas medicinais, ele é muito multidisciplinar, então eu até brinco com meus alunos, né? A gnosia é bioquímica, a gnosia é botânica, a gnosia é química analítica, é química orgânica, é instrumental, né? Porque ela é extremamente multidisciplinar e é difícil pegar os alunos, sei lá, de graduação no quinto semestre e conseguir que eles façam essa ligação, eu faço essa construção de uma coxa de retalho, né? Porque é uma aprendizagem significativa. Não só você fazer conceitos e hierarquizar esses conceitos, fazer correlação e, ao mesmo tempo, respeitar o que o indivíduo, ou no seu caso, o laboratório, ele tem de conhecimento, ele tem do que eram os processos, que é essa conversa que os pesquisadores têm entre eles para gerar um projeto tão inovador e que faça essa conexão, né? Então, quando você dá a definição de mapa conceitual e mapa mental, eu sugiro você fazer uma revisão, porque parece a mesma coisa, né? O conceitual você tem palavra de ligação, você consegue fazer algumas correlações de conceito, nem tanto quanto um projeto conceitual, achei maravilhoso, não conhecia
esse conceito aí de projeto conceitual, né? Achei super legal. Eu conhecia em aplicações de workflow na área farmacêutica, mas assim, eu não conhecia a teoria, então eu gostei muito de ler, tá? Mas aí você precisa aí dar uma mexida, né? Então, por exemplo, você começa a falar de mapa mental, depois fala de conceitual, depois você volta para o mental, aí você dá a figura um e a figura 2 são exemplos de mapa mental, ficou faltando um exemplo de mapa conceitual, entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho que você deve trabalhar bem aí as suas legendas, que as suas legendas aí das figuras, elas não são representativas. Por exemplo, figura um, disciplina de análise clínica da UFMG. Essa figura não é a disciplina, é um exemplo de mapa mental construído na disciplina de análise clínica da UFMG. Né? Então, eu preenchi algumas coisas aqui na qualificação que Obrigado. você mandou. E aí eu vou te enviar isso como sugestões, tá? Para você melhorar isso aqui. Figurador já falei, já estou chegando no meu melhorar a qualidade da figura, né? Na página 21, por exemplo, aqui na 21. Deixa eu olhar o que é aqui na 21. Raquel, só para te avisar, 10:10, viu? Beleza, obrigada, tá? Sente falta de exemplos e figuras de linguagem padrão, fica muito na teoria, para quem não é para quem não é da área, é muito difícil de visualizar, tá? Na página 45, foi o que eu falei que a gente precisa melhorar. Já estou finalizando, tá? Deixa eu aqui na página 45. Que você faz aí um mapa de conhecimento do diverso laboratório. Esse mapa aqui, ele está longe do Gnosia, a gente vai trabalhar ele junto. Eu botei várias caixinhas de texto aqui para a gente melhorar, tá? Aí a gente melhora junto, você me procura que eu vou te ajudar para melhorar, ele está muito longe do que a gente faz, né? E você tem correlação da pesquisa com o ensino e com a extensão, e a gente não consegue ver nesse mapa aqui. Talvez fosse ajudar, apesar dele ele estar equivocado. Você foi feliz nos casos que você pegou para descrever, tá? Mas a gente vai melhorar isso aqui. E aí eu fiz várias anotações aqui, né? Algumas coisas eu não entendi. Aí você vai ver lá na minha caixinha de texto que precisa melhorar. Alguma parte do texto estava confuso, que misturava diferentes coisas, né? Então, eu acho que principalmente quando você pega aí o anexo 1, que você fala do método deixa eu ver aqui, anexo 1. A última coisa que eu vou falar. Eu chegar aqui, é muito difícil a gente trabalhar com PDF na hora da fala, né? Sem estar impresso. Eu fiz uma sugestão aí no fluxo de trabalho do conceito de extração de extração nesse fluxo, mas eu achei assim muito bom. Eu achei que você conseguiu unificar a linguagem e interrelacionar, né, os laboratórios usando esses conceitos. Então, eu achei muito válido e aí você está de parabéns nesse sentido. Você viu que a minha fala foi muito mais de forma, né, de esclarecendo determinadas coisas, pedindo para você melhorar, você se fazer mais claro, a apresentação foi boa, você mostrou fluência e você esclareceu alguns pontos que precisam estar melhor aqui, e eu apontei esses pontos, tá?
Agora, quando você fala aqui na análise, né, o conceito de cromatografia, página 73, é similar a ambos os centros. Aí você fala identificação de flavonoides, depois você me procura para a gente trabalhar melhor, tá? Porque, na verdade, é a análise das substâncias ativas de plantas medicinais. E a cromatografia é só uma técnica utilizada para a gente fazer análise qualitativa e quantitativa. E flavonoide é só um do tipo dos bioativos. Então, a gente pode melhorar muito isso aqui para tornar mais geral. Ou seja, o que eu estou falando? A gente tem que continuar essa conversa entre as interfaces para a gente melhorar cada vez mais e a gente falar a mesma coisa, né? Eu enxerguei que para você é difícil essa interface de linguagem, assim como eu li o seu trabalho, eu achei difícil, eu tive que estudar muita coisa e foi bom que eu aprendi muita coisa, né? E a gente tem só um minutinho aqui. Espera 5 minutos, estou terminando. Por quê? Eu vou correr. Não tá entendendo? Desculpa, gente, tive um Não, probleminha aqui em tranquilo. casa. Tive um Não, probleminha tranquilo, que é aqui. isso, que é isso, que é isso. Fica à vontade. Eu pensei que Me você tinha diga. caído, por isso que eu entrei. Não, cai não, cai não. E da gente melhorar essa linguagem aqui, melhorar o seu trabalho também, que assim como para mim foi difícil ler o trabalho e a linguagem, tentar abstrair, essa é a palavra, abstração, né? Eu vejo que o contrário é verdadeiro, né? Então a gente vai conversar aí para melhorar essa linguagem, né? E então aí depois eu queria que você comentasse, né, a questão do que realmente falta para você concluir o seu trabalho, o que você, na sua visão, o que você pode melhorar. Só isso para fechar. Ok, primeiro, muito obrigado pelas pontuações. Todos estão aqui anotados, eu ainda vou pegar essa anotação, assistir a gravação. A questão da extração e a identificação de flavonoides e a cromatografia, né? Cromatografia. Eu peguei daquele POP que o Olavo me enviou, então, com certeza, conversando com você vai ficar muito mais rico. Então, eu agradeço até seu interesse em querer me apoiar. Agradeço mesmo. E o que falta para o meu trabalho, para eu falar assim, olha, qual é a caminhada? Pegar esses conceitos e integrá-los. Por que eu não trouxe o CRP, o EQP, que já estão presentes, por exemplo, no seu laboratório e do ARI? Porque essa é a segunda etapa. Eu queria começar pela etapa onde eu não via similaridades, que são os experimentos. Quando o pesquisador fala, meu laboratório faz uma coisa, o outro fala, não, o meu é totalmente diferente, eu via que não era uma questão de organização de entrada de insumo, de resíduo, dos processos que eu falo, tipo assim, organizacionais, como se fosse administrativo do laboratório. Mas eles estavam falando do experimento, do princípio, no caso, igual você falou, né? Não pode ser só biológico, né? Do princípio do experimento, dos experimentos. Então, eu comecei por aí. Então, hoje, a delimitação do escopo do meu estudo, que foi fechado junto ao orientador, é verificar as similaridades entre esses múltiplos laboratórios. Então, o que há de similar, eu estou conceituando, estou usando o projeto conceitual. O que há de diferente já vai ser próprio para cada laboratório. O que isso quer dizer? Nós temos no nosso grupo uma pesquisadora que já está com uma interface mais forte no laboratório do LBMCF, que ela vai instanciar todo o laboratório LBMCF. Esse não é uma delimitação do meu trabalho atual. Meu trabalho atual é pegar o que há no LBMCF, que há também no Gnosia, como eu fiz do SMS com o Gnosia. E aí conceituar e falar, olha, eles são reutilizáveis
em laboratórios, mesmo sendo experimentos distintos, por exemplo. São blocos informacionais simulados. Um exemplo é a espectrometria com a cromatografia. Dá para reutilizar a estrutura do conceito dentro do gerenciamento de ensaio. Então, se eu falasse, olha, o que falta hoje seria isso. Olha, quais são os outros conceitos similares? Vou conceitualizar. Então, contextualiza isso. Olha, eu peguei o que é diferente para tentar achar uma linguagem franca. Ah, É às vezes só. no texto, né? É, Então, assim, eu agradeço. Vou finalizar aqui minha fala. Tinha outras coisas aqui para pontuar, mas eu já passei do horário, né? Agradeço Tá. aí o convite, Paulo. Agradeço aí, professor Sérgio, professora Alessandra. A gente está Aham. colaborando aí, trazendo aí um trabalho bem bacana, né? E te desejo aí sucesso para a finalização do seu trabalho. Muito obrigado. Viu? Maravilha. Obrigado demais, Raquel. E lembrando, viu, Paulo, que a gravação depois vai estar disponível para você lá na secretaria, e aí facilita todo o processo de correção, de todas as sugestões. Obrigado, viu, Raquel? Muito bom mesmo. Eu vou chamar agora o José Carlos. Opa! E aí, Paulo, bom Pronto, dia. Paulo eu já bom conheço, dia. tem Bom bastante dia. tempo, né, Paulo? Bom dia, maravilha. Primeiro quero agradecer, né, o convite, por Aham, participar dessa prova de uhum, qualificação. Agradecer a sim. todos aí. E a grande vantagem de falar depois, principalmente de um detalhamento bem grande que a professora Raquel fez, né, é que muitas das coisas que ela falou eu vou corroborar, viu, Paulo? Eu acredito que você precisa prestar bastante atenção nessas questões. E como a gente está falando de uma tese de doutorado, né? A primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é na formalização dela. Tá? E eu sei que o documento que você preparou aqui para a qualificação ele ainda é um rascunho, né? Porém, ele também precisava seguir esses critérios. Eu acredito que o programa de bioinformática deva ter, né, algumas orientações, e a gente tem, né, as orientações padrões para documentos, né, acadêmicos. E então eu senti falta, vou fazer essa primeira intervenção no seu documento, que é a seguinte: ele está desorganizado em termos de seguir a formalização, tá, para a BNT, para a apresentação do documento. Ele começa assim: dissertação apresentada ao curso de bioinformática. Isso não é uma dissertação, tá certo? E depois, lá embaixo, é trabalho de conclusão de curso, intitulado Uma Proposta de Linguagem Franca. Então, ficou... Está errado, né? A forma como está colocado isso. Isso não é uma dissertação, isso também não é um trabalho de conclusão de curso. Né? Então, toma cuidado desses detalhes. Faltou colocar paginação nelas, né? Os números das páginas. Não sei se tem o PDF que eu recebi, se tem uma versão já. Mas é importante já colocar, é importante já seguir com esse documento, seguindo a normalização, tá? Porque senão depois tem muito trabalho lá no final. O documento está muito bom, viu, Paulo? Mas está faltando algumas coisas importantes. Eu quero que você me fale aqui qual que é o seu objetivo em uma frase. Trazer uma linguagem franca para muitos laboratórios. Tá. E aí, lá no seu objetivo geral, você coloca que é estudar cenários. Entendeu? E depois tem, no objetivo geral, ele tem dois grandes objetivos, né? Eu vi que você trabalha muito, cara. Você pega assim, você envolve vários conceitos. Muitas coisas elas podem ir para os anexos. E a gente precisa falar, a palavra que você usou foi integrar. A gente precisa alinhavar esses conceitos e deixar mais claro para as pessoas, tá? Quando você coloca no seu título uma linguagem franca, eu acho que fica confuso para quem começa a ler o documento, entender o que é uma proposta de uma linguagem franca. Né? E aqui está uma proposta de uma língua franca.
né? Não sei se a palavra língua e linguagem, elas teriam a mesma conotação, tá? Então, talvez não seria língua, talvez seria linguagem, mas esse título, como a professora falou, a gente precisa, acho que, prestar atenção nele, e ele precisa estar alinhavado. O título do seu trabalho tem que ser uma coisa que desperte atenção, e ele tem que estar em concordância com o seu objetivo e com a sua metodologia, né? Eu acho que está um pouco desconexo, tá? Vamos prestar atenção em algumas coisas, né? Quer ver? Deixa eu ir ao seu documento aqui. Então, a proposta de língua franca para laboratórios utilizando o projeto conceitual. Eu acho que você tem que focar o que é projeto conceitual e o que é linguagem franca, ou língua franca, como você coloca aqui. E tem muitos outros conceitos que envolvem isso. Então, agora eu vou te perguntar, o que é uma língua franca? Uma língua comum, uma linguagem comum para cenários distintos. Por exemplo, o engenheiro mecânico vai conversar com o web designer. Entendi. E você sabe uma linguagem comum entre eles. E aí você vem colocando vários outros conceitos, né? E o texto onde você descreve a linguagem franca, ele remete muito à questão da interoperabilidade, correto? E o que você entende como interoperabilidade? Integração de sistemas, processos e atividades. Ok. Isso não ficou claro como que você vai fazer isso, né? Você joga vários conceitos, você chega no modelo conceitual. E interessante que o meu POC, que na computação a gente faz POC 1, POC 2, seria o trabalho de conclusão de curso, quando eu fiz a graduação, isso tem 20 anos, tá? Foi em mapas conceituais. Eu propus uma visualização de mapa conceitual no modelo hiperbólico, para poder... Porque o mapa conceitual ele tende a crescer tanto quanto se queira, né? E ficar muito complexo. E você visualizar isso na tela do computador fica difícil. Então, a gente transformava isso num modelo hiperbólico para facilitar a visualização. Então, há 20 anos atrás, eu lembro de ter estudado bastante esse tema, né? E ficou bastante interessante aqui como está a evolução disso e o que você propôs no seu trabalho. E, principalmente, Paulo, o que eu estou vendo que falta no seu trabalho são métricas para quantificar ou qualificar a aceitação disso, principalmente junto ao usuário. Você fala assim, porque melhorou, mas como que você viu que melhorou? Você não mostra, você não faz comparação do antigo com a sua proposta. E não é só comparar de forma qualitativa. Eu acho que para uma tese de mestrado vale colocar algumas comparações quantitativas, sabe? Pegar e fazer o experimento da forma tradicional, o experimento utilizando seu sistema, com grupos diferentes, não sei, colocar isso no... Não sei se é o escopo do trabalho, porque é muita coisa, estou vendo, é muita coisa. E do seu trabalho dá para sair mais de uma tese. E a gente tem que tentar sintetizar isso, tem que tentar colocar isso de uma forma mais ortogonal ali, onde o título do trabalho esteja bem esclarecido na introdução, para quem bateu o olho no título, ó, esse negócio é interessante. O que é? Na introdução já ficar claro, entendeu? E muita coisa que está ali na introdução, no próprio resumo do seu trabalho, pode ir para os anexos. Eu acho que você pode dar uma enxugada em termos de conceito e tentar alinhavar esses conceitos. Falar assim, por que você usou BPM? Por que você usou, né, o mapa conceitual? Para chegar no objetivo depois da linguagem franca. Está faltando isso. Sabe? Tá um pouco confuso. O trabalho está muito bom, mas... Entendeu, Paulo? A gente precisa dar essa condensada aqui nesses conceitos, jogar essas explicações para baixo. A questão de você colocar porque no título do seu trabalho você coloca lá, você deixa aberto, que é uma proposta franca para laboratórios, né? E a gente tem que deixar
é genérica para qualquer tipo de laboratório ou não? Né? Você pega, igual como a professora falou, você pega 3 laboratórios, talvez seria interessante um quadro, resumo, alguma coisa que mostra a distinção entre eles, que não ficou claro, né? O porquê desses laboratórios selecionados. E a gente precisa, novamente, de métricas para quantificar o que difere um do outro. E, logicamente, jogar grande parte desses detalhamentos para anexo, senão o texto fica muito pesado para mim, tá? E confuso. Bom, deixa eu ver o que é mais que eu tinha para falar. Tem a questão das referências, que eu concordo com a professora, faltou, acho que, dar uma atualizada e falar assim, o que está acontecendo, o que tem desse estudo no mundo, o que tem no Brasil, tá? Pegar os conceitos fundamentais, desde quando eles surgiram, e o que está no estado da arte hoje. Acho que falta uma revisão bibliográfica melhor, aí para poder dar mais embasamento para o seu trabalho. Ele ficar um trabalho mais atual e mais justificável, certo? Então, fazer uma pesquisa para poder atualizar essa revisão bibliográfica é interessante. O que a gente tem hoje, né? Tem outros sistemas que já... Tem outros trabalhos que já tentam fazer a mesma proposta que a sua, ou pelo menos parecido. Certo? Ô, Cerufo, não sei se é a hora de responder ou você prefere no final. Não, pô, vamos batendo papo, acho melhor. Beleza. Ó, quando eu pesquisei, havia muito para engenharia de software. Essa parte de linguagem de descrição, de linguagem de padrão, havia muito voltado para engenharia de software, sabe? Da área de bioinformática mesmo, ciências biológicas ou processos laboratoriais, eu, assim, nas bases que eu pesquisei, eu não encontrei tanto. Naquela parte que eu falei ali de pesquisa por relatos, eu até fiz um quadro que foi orientado que era melhor retirar, hoje eu mostrava as bases e os artigos encontrados, sabe? Entendi. Quando a gente chega, então, na linguagem franca, e a gente chega na interoperabilidade, a gente tem um problema grande que é a questão dos termos, né, que são utilizados, e fazer esse dicionário de sinônimos. E para chegar nessa questão, existe um conceito que é o de arquétipo, que eu não vi que você colocou no seu trabalho, né? E vale a pena você dar uma estudada nesse conceito de arquétipo, que é utilizado muito na área de saúde, né? Tem para os sistemas de informação médica. Tá? Você poderia soletrar, por favor? Arquétipo. Archetypes. Ok. Okay? Depois a gente conversa também. Você tem meu WhatsApp? Você tem meu WhatsApp ainda? Eu te mando algumas coisas lá. Se não tiver, você pede ao Sérgio. Tá certo? Ok, obrigado. No mais, parabéns. Eu acho que não vou me estender mais, porque a gente já está, né, com um tempinho bom aí. Me permite só uma última dúvida. O método quantitativo que você espera, eu posso utilizar uns links para comparar os tempos? Então, você quer no projeto? Desculpa. Não, você tem que propor uma métrica, porque senão fica muito vago e você não pode inferir que melhorou. Como é que você sabe que melhorou? É o tempo? É o controle? Você coloca aqui algumas coisas, mas você não levanta dados, você não sumariza esses dados, você não mede esses dados, né? Então, o trabalho inteiro você afirma muita coisa que, tudo bem, o BPM melhora a gestão de processo. Para que você, me fala aqui, para que serve o BPM? Por que você introduziu o BPM no seu trabalho? Porque, primeiro, eu fui buscar compreender o laboratório, né? E aí eu vi que só os mapas me davam os processos. Então eu precisei do BPM para poder estruturar os processos. O que é o BPM? É justamente o processo da área de negócio. Ok, mas então, ele é um conceito que se desdobra numa metodologia que já é
aceita, né, pelo mercado, que traz eficiência a uma gestão de processo. É isso? Isso. Só que você precisa mostrar isso. Eu não sei se isso vai ser o foco do seu trabalho. Uhum. Se isso não é o foco do seu trabalho, você tem que tirar isso do seu trabalho como resultado. Entendeu? Então a Entendi. gente precisa focar nos objetivos e os resultados têm que estar atrelados aos seus objetivos. Você tem que responder aos seus objetivos. Né? E a metodologia também, eu senti um pouco desconexa com os seus objetivos. Tem que deixar mais claro, entendeu? Porque Entendi. porque, olha só, o que é o título do seu trabalho? Não é propor uma linguagem franca, utilizando um projeto conceitual? Isso tem que ser seu objetivo geral. E isso tem que estar na sua metodologia. Agora, se não é isso, você tem que trocar seu título. Você tem que ajustar tudo para cima. É igual dominó. Né, quando você empurra a primeira pecinha, tem que sair caindo todas. Parece que no meio do caminho a pecinha perdeu o caminho. Você conseguiu entender essa? Entendi. Seria mais a modelagem e a abstração do que, pelo menos no título, está claro isso, né? Então, uma modelagem, uma abstração, entendi. Não, talvez no seu objetivo. Eu acho que o objetivo geral ele tem que ser adequado aí. Ok. Tá? E o objetivo geral você coloca aqui, estudar cenários de normatização e formalização. Então, se você está estudando um cenário, né, para o laboratório, lá no seu título tem que ser estudar cenários de laboratório, não sei, alguma coisa desse tipo. Que não é propor uma. Como é que é o título aqui? Agora eu lembrar. Não é propor uma linguagem, né? Uma língua franca. Então, tá desconexo ainda. Eu acho que precisa mexer nesse objetivo geral e pegar o que você colocou como objetivo geral e mandar para o específico. Aí, no específico, você pegou os laboratórios, você fez a abstração dos processos, né? Muita coisa, inclusive, tá? Para o objetivo específico. Seu trabalho está muito grande. Né? Analisar a formalização dos fluxos e, no final das contas, o que você fez. Entendeu? Os resultados disso daqui têm que ser bem apresentados. Certo? Certo. Muito obrigado. Beleza. Eu acho que é isso. Eu acho que não vamos estender demais, não. Maravilha. Ô Zé Carlos, obrigado demais, viu? Eu que agradeço, Ari. Então, gente, a gente finaliza aqui, tá? E Paulo, aí agora eu vou. Aqui é diferente, né? Porque normalmente numa defesa, né, de dissertação ou tese, a gente se reúne e depois volta para o resultado. Só que aqui o resultado é enviado lá para a secretaria diretamente, tá bom? Então, assim, Ah, a gente beleza. finaliza aqui, você vai ter acesso à gravação, né? E a secretaria vai entrar em contato, né, com os dois membros, que tem, assim, é uma coisa simples, uma Hum. documentação apenas, Eu, né? Uma assinatura. Ari, só fazer mais uma Claro, observação, pode Paulo. fazer. Pode fazer, claro. Eu levantei a questão da métrica, né, de avaliação, Sim. e métrica de avaliação é uma questão muito complicada, né, em muitos casos, principalmente quando você está introduzindo, aí, que você também se propõe a ter um sistema novo. Seria interessante, talvez, você trabalhar com a aceitação do sistema, né, proposto, verificando se ele atende às necessidades dos usuários, ou até mesmo a dinâmica do laboratório. Entendeu? Ah, perfeito. Isso eu estou fazendo. Eu fiquei em É, dúvida eu, do outro. eu sei Legal. o que estou fazendo, mas falta isso no texto. Entendi. Entendi. Tá bom? Uhum. Obrigado mais uma vez. Eu Tá, volto a tá anotar ok. aqui.
Tá, joia? Então, Paulo, aí eu vou, por favor, te pedir para. Eu vou terminar a gravação aqui, tá? Só um minutinho.